Paz do Senhor, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para mais um programa da UMADEB em São Paulo, hoje com a Regional Central. Nós estamos aqui hoje, eu, Anderson, o Daniel, e a gente veio trazer para você um tema atual, que já é muito antigo para falar, mas é um tema atual que vem falar sobre trabalhar na obra ou servir a Deus na obra. Por que será que tem diferença? Será que tem diferença? Já já a gente vai entrar aí nos pormenores, mas eu quero já deixar aqui meu abraço para você que está nos acompanhando aí pelas ondas da Rádio RBC, e quero também fazer menção aqui do pastor Lelis, do pastor Netinho, todos os nossos líderes, mandar um abraço aí para cada um dos irmãos que nos acompanham, um abraço para cada coordenador aí da Regional Central, e dizer que, olha, final de semana que passou agora, que foi dia 27, 28 agora, bom, foi agora no último final de semana, a gente teve uma porção de congresso, uma porção de evento, e eu tenho certeza que muitos frutos virão por aí. Você pode acompanhar aí UMADEB SP ou UMADEB SP ponto central, e eu tenho certeza que você vai ver lá muito material de tudo que aconteceu, de todos os eventos, congressos, e é o nosso povo festejando, né? Pai Senhor Anderson, Pai Senhor Daniel. Paz Senhor, pastor. Pai Senhor Edu, Pai Senhor Dani, Paz. Mais um programa, graças a Deus, e vamos lá, que o tema de hoje promete, hein? Pois é. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade então ao programa que a gente fez na semana passada, onde a gente estava falando sobre trabalhar na obra ou servir a Deus na obra, né? E a gente discorreu um pouco sobre esse tema. Eu quero fazer aqui a leitura para vocês, que está em Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6 vai trazer aqui então Jesus dando uma instrução e até um puxãozinho de orelha aí sobre os fariseus e aquilo que eles estavam praticando e fazendo, e Jesus usou o exemplo deles, né, para falar assim, olha, não faça igual, misericórdia, né? O Senhor Jesus olha e fala assim, ó, não faz igual o Anderson, né? Não faz igual o Dani, não faz igual o Eduardo, Senhor, né, tem misericórdia. Mas olha só, a palavra do Senhor diz assim, olha, Mateus 6, evitem de praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando a trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar a esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedir. Bom, a gente avançou um pouquinho aqui, porque eu gosto muito desse texto, e até no programa passado eu até falei, né, que vontade de entrar assim, portanto, vocês orem desse jeito, né, Pai nosso que estás no céu. E é gostoso, né, ver como Jesus vai instruindo. Mas aqui, Dani, Anderson, a gente vai começar a perceber que o Senhor Jesus estava dizendo assim, olha, existe uma forma e uma intenção que se deve ser feita a obra, né? Existe, né, uma diferença entre eu fazer a obra e ter um relacionamento com Deus, né? Tá. E aí eu pergunto para vocês, acontece nos nossos dias hoje de a gente fazer a obra e não ter relacionamento com Deus? Eu acredito que tem assim, acho que às vezes nós nos comprometemos de uma forma, às vezes com um grupo, com determinado propósito que o pastor te designa, né? E de repente aquilo começa a ficar para você, vira um fardo, né? E por se tratar de um fardo, você começa a fazer aquilo por obrigação. Talvez você fala, eu preciso fazer aquilo, começa a procurar como produzir, talvez tecnicamente, querendo trazer um resultado, você fica apreensivo com o que vai produzir ali e de certa forma começa a deixar de adorar a Deus. Eu posso até usar isso como ter um exemplo assim, meu, em retiros, por exemplo, grupo de louvor, tem aquele intensivão,
a gente vai, prepara 10, 15 hinos para 4 dias e era um desgaste tão grande de você pegar ali uma divisão de voz, de repente se preparar para uma ministração, e você fica tão nervoso de estar ali para estar executando a música em si, que às vezes você perde o tempo que você teria para estar adorando de verdade. Eu acho que eu parto daí para começar a sua resposta. Legal. Esse é um tema bem que vai gerar bastante discussão, né? Mas eu estava aqui, enquanto você estava lendo, Edu, eu estava pensando assim, o que é pior, né? Ser chamado de hipócrita ou ser chamado de fariseu, né? E o mais interessante... Será que não é a mesma coisa, né? Sei lá. Não, e o mais interessante é que todas as vezes que nós olhamos no Evangelho, todas as vezes que Jesus foi duro, Jesus foi ríspido, Jesus foi com aqueles que conheciam a lei, que é o caso dos fariseus e dos hipócritas, né? Os hipócritas aqui são aqueles que conheciam, mas que praticavam de maneira errada, né? E a gente precisa tomar muito cuidado também para que isso não aconteça conosco, né? Porque, de certa maneira, nós que estamos aqui, nós já conhecemos. Mesmo aqueles que estão há pouco tempo, né? Os novos convertidos, eles já conhecem, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado para não cair, então, no erro de saber o que é certo, mas fazer do jeito errado. Pois é. Né? Eu sei o que é certo, mas eu faço do jeito errado. Ou faço com a intenção errada, né? E aí a gente cai um pouco naquilo que nós falamos no programa passado, da intenção do coração. Onde é que está a intenção do meu coração, né? E muitas vezes também, nós que já temos algum tempo de caminhada com Deus e tal, a gente precisa também cuidado para não cair naquela coisa de ser tradicional, né? Por que eu estou aqui? Por que eu faço isso? Porque eu estou acostumado a fazer? Pois é. A gente começa com aquela história, né? Ah, minha avó era crente, meu pai era crente, minha mãe era crente, eu sou também. Mas por que você está aqui, né? Talvez esse seja um ponto. Mas, Dani, você trouxe um ponto interessante também, que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho, porque talvez seja a sua situação aí, talvez seja a minha, né? Eu mesmo já me peguei várias vezes nesse sentido, né? A gente assume algumas responsabilidades, algumas tarefas, e aí a gente começa, né, a fazer a tarefa e não adorar a Deus através da tarefa, né? E adorar a Deus através da tarefa é muito mais gostoso, porque tem propósito, né? Pelo menos eu penso assim, né? Dá pra gente não só fazer aquilo que nos foi dado, mas a gente entender o propósito que está por trás disso, né? Porque quando a gente não entende o propósito, vira um fardo, né? Fala, puxa, eu tenho que fazer de novo, meu Deus, o pastor vai me cobrar. Não, eu tenho que fazer, porque senão ele vai me cobrar, vai ficar ruim para mim. E aí a gente começa a entrar nesse ciclo, né? Não sei se eu faço, e agora? E se a gente acha uma brechinha, não sei se... Vou até confessar aqui os pecados, né? Assim, aí você acha uma brecha, assim, você fala, não fiz por causa de... né? E na verdade você não fez porque queria, né? A gente acaba arrumando um monte de desculpa. Pois é. Né? E aí a gente se apoia na desculpa, né, para não fazer, porque aquilo realmente virou um fardo, né? Virou uma obrigação que traz algum desgaste para nós, quando na verdade deveria ser diferente, né? Me recordo, por exemplo, quando nós trabalhamos em muitos congressos aqui, nós todos mesmo e tal, e a gente, um exemplo, o congresso da UMADEB, né? E a gente vinha na terça-feira, a gente vinha na quarta, a gente vinha na quinta-feira para poder arrumar tudo. Na sexta-feira o primeiro culto, sábado o dia inteiro, domingo de manhã. Acabava o final de semana, estava completamente moído, mas estava completamente agradecido a Deus e cheio de alegria, porque aquilo não tinha sido um fardo, né? Diferente quando aquilo se torna um fardo, né? Quando aquilo se torna um fardo, você vem resmungando, você já sai de casa chutando o cachorro, né? Se tá trânsito, reclama, pô, mas vai fazer justo hoje que tem trânsito, né? Se não tá trânsito, reclama, tá vendo? Não vai ter ninguém na rua, ninguém vai. Começa a arrumar um monte de defeito, né? E o interessante disso é que quando a gente pega e... Isso eu acho que a gente tem uma grande visão disso também fora da igreja, né? Acho que a gente começa a pensar nessas coisas logo na escola.
quando você quer estudar uma coisa que você tem mais afinidade, depois você quer ir para a faculdade, porque aí você vê especificamente, ou quando você vem a trabalhar de verdade com aquilo que você quer, gera esse prazer. E aí tem aquela frase, né, que tipo, se você trabalhar com o que você realmente gosta, você nunca estará trabalhando de verdade. Só que quando a gente traz isso para a igreja, é uma responsabilidade muito maior, né? Porque nós, como cristãos, quando nós sabemos que nós somos filhos de Deus, somos representantes dele aqui, tudo que nós estamos fazendo é para gerar algum fruto. E a partir do momento onde nós nos colocamos numa posição onde nós estamos fazendo aquilo que não era para a gente estar fazendo, de repente a gente não está gerando fruto nenhum. A gente acaba dando até um tiro no nosso próprio pé, se comprometendo com coisas, porque isso vai ter mais visibilidade, ou então, nossa, vou fazer isso para passar uma imagem legal para o pastor, mas de repente a gente está atrapalhando ao trabalho, que não vai estar rodando, e a nós mesmos que não estaremos sendo recompensados, né? A gente não está tendo essa ligação com Deus, essa adoração, a gente não está prestando culto a Ele, não né? Tem galardão, Ele não tem, exato. A gente não faz nada pensando no galardão, né? Ou não deveríamos, pelo menos, né? Mas é uma questão que a gente não pode negar. Tem um galardão, né? Porque aí quando eu faço as coisas com essa intenção e não tenho galardão, isso acaba sendo um sacrifício de tolo. Então, mas aí vai uma pergunta, né? Porque assim, por exemplo, né? Vou pegar a fala de vocês dois e vamos botar vocês no fogo agora. Tá. Porque assim, Dani, você falou assim, olha, puxa, se você faz o que você gosta, você não tem que trabalhar um dia da sua vida. Uhum. Será que esse conceito de trabalho não está errado? Porque, quem deu a tarefa e trabalho, né, para Adão foi Deus. Foi Deus que falou, você vai cuidar da terra, você vai labrar a terra, você vai trazer em ordem aqui os animais do campo e tal. Deus estava, para falar a verdade, estava formando o caráter de Adão através do trabalho. Uhum. E a gente brinca, né, que a gente só forma o caráter mesmo quando você pega alguma coisa ali que é sua responsabilidade, quando você vai trabalhar. Quando chega um boleto no seu nome, cara, você sente mesmo, né? Exato. E aí, Anderson, eu falo assim, será que o conceito de trabalho não está errado? E outra, o trabalhador é digno do seu salário, né? E eu vejo que o problema o problema não está no galardão que a gente espera, porque a gente espera receber do Senhor o galardão. Mas o problema talvez está em escolher o galardão errado. E aí eu pergunto, né? Será que a gente não está esquecendo das coisas principais de Deus? Que Deus que estabeleceu o trabalho, que isso é bom pra gente, né? Que não é um fardo, né? E que o galardão de Cristo é real, tal. Porque o que eu vejo? A gente não quer trabalhar? Gente, o dilema da loteria é esse, né? É a facilidade. Eu quero ter uma grande quantidade aí de dinheiro, de bens e afins sem trabalho nenhum, né? Eu quero ir lá e... Viver de renda. Não é nem viver de renda. Eu quero lá botar uma fichinha e ganhar um prêmio, né? Gigantesco. Então assim, eu não quero trabalho, né? E o galardão, às vezes, qual que é o galardão que a gente quer? É o que vocês estavam falando, né? Não, a gente vai usar uma estratégia aqui para trazer mais pessoas, para falarem que o que a gente está fazendo é legal, né? Porque vai chamar a atenção das pessoas, tal. Será que o propósito não é falar assim, puxa, eu preciso levar algum conteúdo que fale ao coração de alguém? Se for uma pessoa só que o Senhor falar, amém, porque, né, Ele falou. Será que a gente não está, então, desviando das coisas de Deus, quando a gente, né, olha a tarefa como um meio de alcançar aquilo que eu quero e não de fazer o que o Senhor me chamou para fazer? É que todo mundo tem um ministério. Tem aqueles que são separados para uma determinada função, aquele para outra, né? Mas o objetivo é o mesmo, eu acredito, né? Talvez me corrijam se eu estiver errado, mas é passar a mensagem da cruz. É usar todo o nosso ministério para alcançar almas e que eles possam viver aquele amor que nós sabemos que é real. E essas pessoas depois também vão desenvolver ali os seus ministérios. Então eu acredito que todos os trabalhos, todos os ministérios têm o mesmo norte, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. É óbvio que aqueles vão ensinar, os outros, enfim, tem todos aqueles dons ministeriais, né? E vão ser desenvolvidos, mas com o mesmo objetivo. Mas, Dani, até, desculpa te interromper, você já completa, mas assim, quando eu digo assim, por exemplo, se eu chegar aqui e limpar a sala, né?
Se eu limpar a sala com o propósito de falar assim, olha, eu vou limpar a sala para que as pessoas entrem aqui e não fiquem prestando atenção que a sala tá suja ou tal, mas que elas possam sentar aqui e ouvir a palavra. Uhum. O propósito é igual de alguém que está ministrando. E para o Senhor, gente, assim, ó, se Deus chamou aquela pessoa para ela limpar a sala, para que a sala esteja organizada para as pessoas chegarem e poderem ouvir a palavra, ela está cumprindo o ministério dela. Exato, né? mas... Então, assim, a questão não é nem só do que pregar, mas da intenção, entendeu? Mas o senhor falou que Deus chamou essa pessoa para estar fazendo isso. Sim. Só que muitas das vezes as pessoas estão fazendo coisas para as quais elas não foram chamadas, entendeu? E eu acho que é aí que entra essa linha do trabalho, onde é desgastante, porque a pessoa não está fazendo o que ela deveria estar fazendo. De repente Deus tem algo para ela, mas ela não está tendo essa percepção do que deveria estar fazendo. E ela se mexe para fazer algo que não deveria. E por isso pode ficar maçante, vira um fardo, mas a partir do momento em que a pessoa sabe que Deus designou, olha, vai lá e limpa aquela sala, porque vai ter o culto, vai ter a exposição da palavra e almas serão rendidas ali. Nesse momento, a pessoa vai ter essa sensação de adoração, vai estar exercendo o que deveria estar fazendo, porque Deus comunicou e ela ouviu, né? Atendeu ao chamado dela exatamente como Deus gostaria que ela estivesse fazendo. E isso nem sempre acontece. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Há muitos anos, né, lá atrás, antes de eu me converter, eu inventei de aprender a tocar violão. O Eduardo lembra. Né? Não aprendeu também. Eu mais violo o violão do que toco o violão, né? E quando eu me converti, como eu tocava as músicas seculares ou músicas do mundo, como a gente chama e tal, quando eu me converti eu abandonei e tal. Quando nós estávamos na igreja, um dia a igreja precisou de músico, né? E não tinha músico, e aí o único músico que tinha virou pra mim e disse assim, olha, você toca violão, né? Falou assim, eu arranho alguma coisa. Não, então você vai tocar porque eu preciso de você. E eu sabia que Deus tinha me chamado pra palavra, porque o Senhor tinha falado comigo por várias vezes e por diversos vasos, falando que o negócio dele comigo era na palavra e tal. E eu fui tocar violão. E durante um tempo aquilo até serviu pra igreja e tal. Depois de um tempo, a igreja teve músicos e tal, e aquilo se tornou um fardo para mim, aquilo se tornou pesado e eu comecei a ter muitos problemas com aquilo. E aí um dia eu fui orar ao Senhor, e esperando que o Senhor viesse, né, e descesse, falasse, isso, eu sou contigo, meu filho, vai nessa tua força, tal. Vai, varão valoroso, né, não temas, porque eu vou abrir o mar, tal. E eu lembro claramente que o Senhor virou para mim e falou para mim assim, você está clamando a mim porque eu não mandei você tocar, mandei você pregar. Então você está com esses problemas porque você quis, você pegou com a sua mão. Então você sabe o que você tem que fazer. E aí receba que é de graça, né? Chora na gente. Toma que é teu, né? Toma que é teu e... Pois é. Mas sabe que às vezes me paira uma dúvida assim. Será que nós estamos buscando coisas demais para fazer? O que também às vezes faz com que a gente se enfie muito na tarefa e esqueça do nosso tempo com Deus, do nosso devocional, da nossa devoção ao Senhor? Ou será que falta obreiros e por isso a gente está se esforçando demais? O que vocês acham? Eu acho que não falta nem obreiros, porque... Não, falta, vai. Obreiro tem um monte de gente que quer ser obreiro para ter o cargo. Eu acho que faltam pessoas que se colocam à disposição de fazer o que tiver que fazer. Exato. Porque fazer aquilo que todo mundo vê, aquilo que traz muitas vezes a glória do homem, isso todo mundo quer fazer. Não, mas assim, quando Jesus fala assim, olha, grande, né, a seara, mas poucos são os ceifeiros, né? Falta ceifeiro? Né? Eu acho que... Eu concordo com o que o Anderson falou. Eu acho que até que tem demais, mas são pessoas que ainda não têm a sensibilidade de estar no centro da palavra, da vontade de Deus. Porque... É claro, a partir do momento que nós nos colocamos como instrumentos, ele usa. Muitas das vezes a pessoa tá esperando ali no banco da igreja para ser separado para o diaconato. Isso não acontece dessa maneira. E quando você percebe, você já está fazendo, e aí você é separado. Pois é, a maioria das vezes, Dani, você falou bem, cara,
a maioria das vezes que eu vi foi, a pessoa estava trabalhando e aí ela falou, vem cá, tô vendo que você serve. Uhum. Então, não é que assim, vamos ver se você serve. Então, Não. Quase nunca acontece isso. Então, isso até é um princípio que é da nossa igreja e que eu acho que é um princípio extremamente válido, né? As pessoas dizem assim, você não é consagrado para fazer, você é consagrado porque você já vem fazendo. Né? Então, assim, como que a gente reconhece o chamado do outro? A gente não simplesmente... É lógico que há casos específicos em que Deus revela antes mesmo da pessoa começar aquilo e tal. Mas, geralmente, a gente percebe o chamado do outro quando o outro está fazendo, ele gosta daquilo e aquilo está dando fruto. Exato. Então, a gente olha e fala assim, olha, eu acho não, né? Você foi chamado para fazer isso. Pois é. Pois é. Mas eu me lembro, e aí eu vou agora... Né? Nossa, tô voltando bastante tempo. Eu lembro uma vez que Deus falou comigo assim, né? Eu vou tirar seu carro para te dar um melhor, né? E aí, rapaz, eu tava no culto lá, falei, glória, né? Falei, ixi. Agora, né? Agora. E aí, Dani, eu lembro que eu trabalhava longe de casa, né? Ainda é longe, mas, né? Enfim. Eu trabalhava longe de casa, era assim, era metrô, trem, andava a pé, tal. E o Senhor tirou meu carro de fato. Meu carro foi definhando, eu lembro que eu troquei ele numa moto, eu vendi a moto para usar o dinheiro para que eu precisava. E aí eu fui de metrô, né? E aí nessa que eu ia de metrô, eu ia lendo a Bíblia, voltava lendo a Bíblia. Ia lendo a Bíblia, voltava lendo a Bíblia. Rapaz, 1 ano fazendo isso, eu já estava ajudando o professor da escola dominical, eu já estava ali trabalhando, comecei a dar uma palavra aqui, outra ali. Aí o pastor me chamava para dar uma saudação e foi assim que eu fui ao diaconato. Foi assim que o pastor começou a olhar e falou, olha, né, esse rapazinho aí. Tal. Foi assim que eu fui, né? E aí eu me lembro assim que, claro, o Senhor precisou me dar um empurrãozinho, né? Falou assim, vou te dar uma mãozinha, vai ler a Bíblia, meu filho. E me botou no metrô e no trem lá para eu ler a Bíblia, né? Mas a maioria das vezes a gente não quer se preparar, né? A gente tá esperando, não, se me chamarem aí eu vou fazer e tal. E isso, de novo, para mim, assim, ele não mostra o desejo pelo princípio, né? E essa falta de desejo pelo princípio, no meu ponto de vista, eu não sei qual é o ponto de vista de vocês, mas essa falta de princípio, ela traz essa falta de obreiros, né? Porque eu acho que, ao mesmo ponto que tem bastante gente, falta de gente também, né? E a gente tem bastante gente e tal, e aqui eu vou fazer uma meia-culpa, né? Porque, enfim, eu tenho liderado alguns grupos na igreja e tal, e de fato, assim, às vezes a gente falha nessa liderança, de colocar as pessoas certas no lugar certo, né? Como você falou, Dani, você pegar a pessoa que tem essa aptidão para fazer uma outra coisa, como o Anderson, né, por exemplo, foi tocar e tal, e né, Deus tinha dado outro dom para ele, né? Outra tarefa, né, para fazer. Às vezes a gente falha nesse sentido, né? Então, não sei, um pouco de falta de propósito. Por que você quer fazer? Porque é legal, todo mundo vai lá e faz, eu quero fazer também. Então, qual que é o propósito de fazer? Então, mas eu acho o outro ponto é o centro da vontade, né? Mas eu acho que essa falha que você falou, né, eu acho que a gente diminui as falhas com a experiência, né? Porque a gente não vai acertar em 100% dos casos. É lógico, eu já vi não uma nem duas, mas algumas pessoas chegarem aqui e simplesmente chegarem e pegarem para fazer realmente tudo, da gente virar e falar assim, caramba, esse cara é pau pra toda a obra, né? Que legal e tal. E de repente, às vezes a pessoa fica 8, 9, 10 meses ali e de repente ela revela que o caráter dela não é aquilo que a gente pensava, aconteceu várias vezes e tal. Então assim, a gente não vai acertar 100% das vezes, talvez nem por uma falha nossa também, né? Mas assim, eu acho que o nosso olho, ele tem que estar muito atento a isso, a ver onde que a pessoa se destaca e colocar ela no seu devido lugar. Lembrando que a gente não vai acertar 100% das vezes, porque isso não depende exclusivamente de nós.
Né? Anderson, até assim, tem uma questão muito interessante que a gente, às vezes a gente acerta porque a pessoa naquele momento estava disposta. Exato. Porque as pessoas mudam, né? Às vezes, gente, olha só, eu já vi diversas mudanças acontecendo na vida das pessoas, assim, né? Que trouxeram momentos diferentes, né? Mudanças na vida profissional, na vida sentimental, né? Mudanças, às vezes, tipo, dificuldades físicas mesmo, né? Que a pessoa às vezes adquire uma enfermidade ou tem um problema familiar que, né, tem que cuidar. E outras mudanças que é o Senhor já movendo a pessoa para outro lado. Né? Que acho que essa é uma questão bastante interessante também para a gente trabalhar, porque assim, às vezes Deus quer fazer algo novo e a pessoa fica insistindo no velho. Né? E o vinho novo, o Senhor não coloca em odre velho, porque vai perder os dois. Então, e uma coisa importante, muito importante, que a gente precisa ter em mente, nós que trabalhamos com jovens, não só nós aqui, mas aqueles que nos acompanham também, que precisam ter isso muito claro, é que o grupo de jovens em particular, ele não é um grupo de pertencimento, ele é um grupo de passagem. Então o jovem, ele chega, né, no Ministério de Jovens, ele vai começar a desenvolver o seu ministério e em uma determinada época, em um determinado tempo, ele vai sair do grupo e vai cumprir o seu chamado onde Deus o colocou. Então ele vem para cá, às vezes, só para dar um start. Né? E a gente precisa ter isso em mente. Vem para ser trabalhado. Isso é verdade. Vem para ser trabalhado, vem para ser ensinado, muitas vezes. E a gente precisa ter isso em mente, né? Que o grupo de jovens, ele é um grupo de passagem, é um grupo de formação, não é um grupo de pertencimento. Olha, como o pastor Wellington Júnior ele costuma falar, ele fala assim, olha, por essa mocidade, ele falou isso no nosso último congresso, né? No Congresso Geral ali da Madeb, ele falou, por essa mocidade passaram diversas pessoas que hoje são missionários, são pastores, né? Estão espalhados aí pelo mundo. Então a questão, eu diria que ela é muito mais não de ser passagem, não, apesar de entender o que você falou, que as pessoas não ficam para sempre, né, na mocidade, nem para sempre nos adolescentes, nem para sempre nas crianças, pelo menos são os 3 grupos aí que as pessoas não ficam para sempre, né, e o das irmãs, né, que as pessoas só podem ingressar depois de atingir uma certa idade, né, mas apesar disso, eu diria que a gente deve se mover por propósitos, né, e onde é que o Senhor me quer, o que é que o Senhor tem para fazer, e não adianta, eu só fico muito preocupado, e aí assim, agora eu vou mudar um pouquinho o tema para falar assim, eu só fico muito preocupado assim, a história, né, de uma seita que a gente vê aí. Era um americano que estava numa igreja, não achou o seu propósito ali, discordava das coisas, aí ele mudou de igreja, aí discordou das coisas, aí mudou, discordou, até que um dia ele encontrou 2 anjos debaixo da árvore que deram 2 tábuas de ouro para ele, e ele falou assim, e falaram para ele, traduz a Bíblia e corrija aí, porque tem algumas coisas que estão erradas, né? Então às vezes a pessoa fica colocando defeito em tudo, ao invés de se entregar ao que Deus tem para ela, e vai acabar achando um caminho da carne, né? Porque, quem se isola, a palavra do Senhor diz, busca seus próprios interesses. Então será que não tem muito disso também? De eu querer ficar buscando o lugar perfeito ou o propósito perfeito, quando na verdade, que eu costumo falar para alguns jovens algumas vezes, né? Eles falam assim para mim, não pastor, mas eu acho que eu não vou ficar mais não, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu falei assim, bom, já que Deus está te mostrando isso, será que Deus não te mostrou para você ajudar a corrigir? Ao invés de sair, né? Exato. Então, às vezes a gente deixa de cumprir o nosso propósito porque a gente simplesmente não quis botar e aí vamos falar do trabalho de novo. A gente não quis ter trabalho, né, de investir em oração, em intercessão, em busca ao Senhor, ou até de conversa, de trabalhar mesmo para mudar aquela situação. E claro que é muito mais cômodo você apontar o erro do que ir lá e corrigir o erro. E essas pessoas vão ficar pingando de galho em galho porque nunca vai estar bom. Sempre vai se deparar com um problema e ela prefere fugir do problema do que assumir a responsabilidade. E aí acontece uma coisa que muito interessante, porque assim, ela vai mudar de igreja e quando ela chegar naquela igreja ela vai encontrar o mesmo problema.
e ela vai mudar de novo de igreja, e quando ela chegar lá, ela vai encontrar o mesmo problema, porque o problema não está na igreja, o problema está nela. É igual aquela máxima que a gente ouve, né? Que fala, olha, se você encontrar a igreja perfeita, por favor, não vá para lá. Você vai né? Porque se você está por aí procurando a igreja perfeita, quer dizer que você já não faz parte dela, e se você não faz parte, ela é perfeita por causa disso. Né? A igreja é formada por homens, e homens que são imperfeitos, né? Então, não dá pra gente querer uma coisa perfeita se a base daquilo é imperfeita, né? O Dani é engenheiro civil, sabe disso, né? Não adianta você querer um prédio perfeito se a base dele é de concreto ruim, né, Dani? Exatamente. Se rachou, né, Dani? Aí Se secou muito rápido, ou se... vai dar fissura na laje, alguma coisa vai acontecer. Se o aço da viga tá exposto, já era, né? Já era. Se tentar... Quer ver? Essa é até uma metáfora aqui pra gente usar, né? Que se a gente tentar secar muito rápido, ou seja, se a gente tenta acelerar o processo, né? Da rachadura vai dar infiltração. Acontece isso com o vaso, né? Se você botar ele... É que é até interessante, parando para pensar nessa metáfora, né? Que, por exemplo, assim, há concretos onde a gente coloca um aditivo para ele secar mais rápido, mas é porque tem algo específico, né? Então, por exemplo, você vai fazer ali uma parede de concreto, o concreto não pode ser espesso, tem que ser molinho. Então, se ele for mole e não secar, não puxar rápido, vai sair tudo. Então, ele precisa secar rápido para já criar a resistência e você desformar. E tem momentos da vida que nós precisamos exatamente disso. É uma coisa assim, ó, toma. Que interessante. Mas quem tem o aditivo? Deus. E Deus não coloca nas nossas vidas esse aditivo, às vezes? Às vezes você fala assim, Jesus, o que tá acontecendo? Você olha para um lado, você olha para o outro, você fala, Jesus, Deus põe um aditivo. Com certeza. Exato. Por exemplo, o meu aditivo lá naquela época foi Deus me tirar o carro. Ele falou assim, ó, tá aqui, ó. Vai. Exato. E aí, isso foi o que aconteceu comigo. Já, né? O meu foi acontecido com outras pessoas, outras coisas. O meu foi uma vez que eu fiquei enfermo, eu precisei ficar deitado, só deitado. E eu lembro que eu fiquei, acho que 3 ou 4 meses deitado. E em 3 ou 4 meses eu li a Bíblia inteira uma vez e o Novo Testamento 2 vezes. Caramba. Então é interessante porque se a gente fala assim, eu quero acelerar o processo, a gente racha. A gente racha. Agora, se a gente fala assim, bom, eu vou me entregar ao processo, o Senhor que sabe para onde Ele me chamou é que vai dosar a quantidade do aditivo. Se vai voltar para me misturar, porque eu sei que tem tempo para misturar o aditivo, senão você tem que voltar e fazer a mistura, né? E dosar. E às vezes Deus faz a gente voltar, né? Foi Deus que falou lá para uma das igrejas do Apocalipse, falou assim, ó, volta, primeiro amor. Volta, vê onde você caiu. Vê onde você caiu, vai lá, volta, põe aditivo. Vai, bate mais um pouco. Bate mais um pouco, vai fazer o caminho de novo. Né? Você vai fazer o caminho de novo para chegar aqui onde você está. O próprio concreto tem as proporções, né? Vai pedra, não vai? Bom, eu não sei, eu tô falando... tem as dimensões da brita, de areia, o que vai de cimento, se vai ter aditivo, se não vai. E a peça que vai ser concretada específica, né? Por exemplo, tem muita armação, ele vai ter que ser bem molinho, vai ser um piso, não precisa ter uma resistência tão alta, ou precisa ter uma resistência mais alta. Agora, e quando a gente está fazendo só por fazer, Deus põe um aditivo na gente? Também para nos acordar, será? Depende do que a gente chama do aditivo aí nesse sentido, né? Porque a gente tava falando do aditivo como algo para promover aquilo que o Senhor... Uma finalidade específica. Uma finalidade, né? Aí eu não diria que é o aditivo não, aí eu diria que é o fogo que vem para curar, né? Para esquentar, né? Fazer o cimento queimado, né? Mas tem uma coisa interessante que eu ia trazer aqui, que é assim... E aí já que a gente está usando o exemplo da construção, né? Às vezes Deus me chamou para ser parede, concreto de parede, me colocou o aditivo para que eu seja concreto de parede, então. E quando eu estou terminado ali parede, eu falo assim, olha como eu sou bonito, ninguém é como eu. E aí a gente começa. Né? Por que será que os fariseus estavam lá nas praças e levantando as mãos para orar? É porque eles estavam orando a Deus ou porque eles queriam ser tidos como santos e puros? Né? Será que às vezes isso não acontece com a gente? Com certeza. E eu acho que isso acontece desde o comecinho. Você está sentado lá no banco esperando para alguém te enxergar para você fazer isso. Então você não tomou a iniciativa
porque você teve um chamado, um propósito, porque você está buscando. Você esperou alguém vir e achar alguma coisa em você. Você não esperou com que Deus viesse, te levantasse, te mostrasse. Você não se colocou à disposição dele suficientemente para você saber qual é a vontade dele, mas você esperou que um homem viesse, visse algo em você e chamasse para um propósito que você acha que por ele te reconhecer para isso é o suficiente. E aí você começa a produzir alguma coisa e acha que está crescendo, mas não está, porque você começou para sustentar a aparência e ter um ganho para homens, que você acaba crescendo de uma determinada maneira que você só vai se satisfazer com a audiência e com o ganho para os homens. É aí que para aquele perigo, né, Dani? Que se eu ministrar e alguém não vier e falar assim, boa palavra, eu fico entristecido. Né? Se eu não fizer tal coisa e alguém não vier e falar, puxa, que bom que você fez isso, aí eu me entristeço e digo, ninguém me reconhece, ninguém... Por isso que eu falo disso às vezes, talvez seja até melhor para nós esperar o galardão de Cristo e fazer esperando o galardão de Cristo, porque aí eu ponho meu foco em Jesus e deixo de prestar atenção nos homens, né? Deixo de buscar os homens. E assim, Jesus falou em Apocalipse, eis que cedo vem, meu galardão, Apocalipse 21, 22 ali, agora não me recordo bem, eis que cedo vem, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ele falou isso em Isaías 40, Isaías 40, 10 também fala, eis que o Senhor Jeová virá e com ele está o seu galardão, né? Então assim, a gente começa a ver a palavra do Senhor fomentando isso várias vezes, dizendo, olha, ele vem e traz na sua mão a recompensa, né? E talvez seja o Senhor já motivando a gente, falando assim, para de olhar para as recompensas da terra e faz para mim, porque se você fizer para a terra, você está perdido. E aí Jesus disse, né, pra gente acumular tesouro no céu. Pois é. É para o nosso coração estar lá, lá, na né? terra. Exatamente. Então o nosso coração tem que estar lá. Né? Acho que o propósito, o maior propósito em todos aqui nessa terra, em tudo que nós fazemos, é glorificar a Deus. E aí quando nós colocamos no nosso coração glorificar a Deus em tudo, exatamente tudo aquilo que nós fazemos, o nosso coração está na eternidade e o nosso galardão também está lá. E aí a gente espera. Mas não é fácil. E eu acho que aí, que nem eu comecei, né, falando que às vezes a gente pode associar o nosso trabalho profissional, acadêmico, secular, ao nosso desenvolvimento dos trabalhos ministeriais aqui na igreja. Só que é aí que eu acho que as coisas já são opostas. Porque no trabalho a gente visa um plano de carreira. E muitas das vezes a gente está tão preocupado com o nosso plano de carreira dentro da igreja que a gente para de olhar para qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso ganho, qual que é o nosso tesouro. Entendeu? A gente não está vendo agora. E a gente está caindo na vontade da carne que a gente acaba associando o nosso ganho carnal secular ao nosso ganho espiritual. Então a gente precisa ver os resultados materiais, palpáveis. Começa a trazer talvez as estratégias lá de lá pra cá. E Dani, cara, você falou uma coisa que é interessantíssima, porque ele disse assim, a nossa carreira, muitas vezes dentro da igreja, não tem uma carreira profissional como nós temos lá fora. Aí é o que a gente está falando. Por que você quer? Porque se a pessoa quer mesmo trabalhar para o Senhor, sabe o que ela vai fazer? Ela vai estar aqui todos os dias que tiver culto. Exato. E vai se submeter ao processo de formação. E entra naquela história de que você não é separado do banco. Você já está exercendo a sua função ali antes de ser, de fato, consagrado. E tem igrejas que, por exemplo, nem tem isso. Vocês estavam citando de famosos que viram pastores, mas tem denominação que não tem isso. Você tem um pastor e voluntários. Então você não sabe qual que é a atribuição dele. O rapaz ou a moça chega lá e fala, olha, eu quero ajudar. Então, beleza, chega aí, eles te dão uma camiseta escrito voluntário e você começa a servir ao pastor sênior que vai estar lá e os outros associados dele. Então, é que assim, são casos, né? A gente acabou jogando, né, casos aqui específicos pra gente, ou casos genéricos, na verdade, pra gente tratar do tema, mas a verdade é que aquele que se submete ao processo do Senhor e se coloca à disposição, esse está vislumbrando o propósito. Né? E quem vislumbra o propósito espera do Senhor o galardão que vem da eternidade. Né? Não o galardão que vem daqui.
Né? Porque se eu não me submeto ao processo, porque eu quero atender ao meu desejo e à minha vontade, eu não estou esperando o galardão que vem do Senhor. Né? Aqui que o Senhor deu para não quero saber, eu quero saber se as pessoas vão me reconhecer aqui, se eu vou ter a função, se eu vou estar nos primeiros lugares, se a pessoa não está no propósito, né? E aí ela acaba fazendo o quê? Ela acaba fazendo o que o Senhor Jesus estava falando aqui, né? Falou que os fariseus iam lá e faziam longas orações, né? Para devorar a casa das viúvas, né? Os caras estavam lá só esperando o almoço, falaram, deixa eu ficar aqui e tal, né? Okay, né? Não, estamos orando e tal, né? E aí o Senhor Jesus estava falando assim, olha, qual que é o propósito deles? E sempre que o Senhor estava falando aqui, né, em Mateus 6, a gente vai lendo, olha, porque eles já receberam o seu galardão. E acho que o finalzinho desse trecho aqui que a gente pegou, que Jesus vai a ele antes de entrar no Pai Nosso, né, é o Senhor Jesus falando assim, olha, não faça como eles, olha, não repita o que eles estão fazendo, porque eles já receberam o que eles foram buscar. Você já imaginou chegar no céu? E aí você fala, cheguei, rapaz, cheguei. Aí você tá vendo lá Jesus distribuindo galardão para todo mundo. Você fala, opa, chegou minha hora, chegou minha vez. É agora, vou lá e tal. E você chega lá e Jesus fala assim, ó, não tenho nada para você, você já recebeu tudo lá. Pois é, isso vai ser... Que dureza, né? Vai ser complicado. Mas... será que a gente vai ter essa reação, né? É que aí já muda totalmente, né, o tema, mas se a gente não vai ter sentimentos assim de, sei lá, frustração ou de repente um arrependimento, como é que nós vamos entender que um tá recebendo mais e o outro menos? Qual que vai ser a nossa sensação? Eu não consigo imaginar, sabe? O Dan, sabe que semana passada, na verdade, o pastor Wellington Neto estava ministrando, e tá tendo uma série nas terças-feiras, né? A de hoje, foi o pastor Marcelo ministrando sobre as bodas do Cordeiro. Mas da semana passada, o pastor Wellington Neto estava ministrando e ele falou sobre o tribunal de Cristo. E ele estava falando exatamente isso. Ele estava falando assim, que chegando lá, nenhum de nós vai ter prazer no galardão do outro, porque eu vou ter prazer no galardão que eu recebi. Exato. Essa carnalidade que a gente tem... por isso que eu acho que é estranho. Hoje a gente pensa... Tá conjecturando coisas que a gente não consegue sequer imaginar. Essa carnalidade, a inveja não entra lá. Exato. A cobiça não entra lá. Aí eu lembro que o pastor Wellington Júnior depois assumiu lá a tribuna, né, para encerrar o culto. Ele falou assim, meus irmãos, eu me lembro que uma certa feita, a Rutinha ainda não era nascida, estávamos nós 5 lá, e foi Natal, e os nossos pais colocaram ali os presentes na sala, e quando nós acordamos, a gente chegou lá, e aí estava lá o nosso nome nas caixas, tal, a gente foi pegando. Ele falou assim, eu fiquei tão feliz com o meu presente, que eu nem vi que presente meus irmãos ganharam. Eu lembro que o Paulo também ganhou lá o presente dele, e ele nem veio olhar o meu, porque ele já pegou o dele, já saiu brincando. A gente ficou tão feliz. Ele falou assim, lá a gente vai ser como essas crianças, como a gente foi ali quando criança, que a gente vai chegar lá, eu vou ficar tão feliz de ter recebido o meu, que eu não vou olhar o do outro. Porque lá não vai entrar inveja, não vai entrar cobiça, não vai entrar, né? Não vai... E a gente vai estar lá como? Puro. Né? E quando você chegar lá puro, aí você vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena esperar o galardão. Porque olha a fala de Jesus ali, Mateus 6. A fala de Jesus, eu acho que esse versículo é um versículo muito interessante. De novo, não para nós usarmos como quem espera a vingança. Às vezes a gente olha para esse versículo, não sei vocês, vou falar por mim, né? Mas a gente olha como que por vingança, né? Ora lá em secreto, que o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aí você fala assim, não, eu vou orar em secreto e aí Deus vai me fazer e as pessoas vão ver e as pessoas... Vingança. E ele vai me exaltar e vai humilhar o outro. Quando Jesus está falando não assim, esse olha... sentimento, né? Quando Jesus está falando assim, olha, busca lá o galardão que está nos céus. Porque, lá vai ser diante de todos que Deus vai te dar. Será que publicamente não é lá? Será que a gente está esperando que é só aqui? Eu sei que Deus responde aqui, tá? Tô colocando uma oportunidade também de a gente deixar na mão do Senhor quando Ele quer dar. Porque ele tem prazer em nos abençoar, né? Pois é. Ele é tão bom
mas tão bom que só a salvação já nos bastava. Pois é. Né? Não, mas além disso ainda, ele olha para nós e fala assim, ainda vou abençoar vocês aqui. Então, mas Ele nos dá bênçãos aqui, né? É que a questão que eu quero trazer é assim, não é só o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, gente. Deus é perfeito, perfeito Ele é. Pecadores somos nós. E nós, nessa espera, o que esperamos? Será que eu estou orando ao Senhor para Ele me responder aqui? Ou será que eu estou orando para falar assim, Senhor, está nas tuas mãos, quando o Senhor fizer está ótimo? Né? Qual que é a postura do nosso coração? Porque aí a gente volta de novo, você vê, a gente deu uma voltamos pro tema, né? Porque a gente volta de novo, por que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo porque eu me relaciono com o Senhor, porque eu amo o Senhor? Será que eu estou fazendo porque Ele me salvou e agora eu sou dele? Como Paulo falou assim, olha, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levava no pecado, eu crucifiquei aqui para com Cristo viver. Então ele estava falando assim, olha, assim, o que eu merecer a morte. Já que eu estou vivo porque Jesus me deu vida. Então, assim, ó, acabou. Minha vida não é mais minha. Minha vida não é minha, minha vida é dele. E se eu tenho esse pensamento, então, nesse sentido, né? Onde é que está o meu pensamento? Onde é que está o meu coração? Onde é que está o meu galardão? Onde é que está o meu tesouro para que o meu coração esteja lá? Então, assim, está muito mais em nós. Porque, gente, Deus é perfeito em si só. Ele não é perfeito quando se relaciona com a gente ou quando fazemos algo e aí ele se torna perfeito. Ele é perfeito em si só. Pecadores somos nós. Então nós, nesse relacionamento com Ele, é que somos transformados. E aí, nesse sentido, o Senhor vem falando, né? Põe teu coração aqui. Não busca o tesouro da terra. O tesouro da terra enferruja. O homem rouba. Né? Porque o homem rouba o prestígio, o homem rouba o lugar, o homem rouba o cargo. Né? O homem a gente vê, né? Até o cargo. Né? Aí a gente fica assim, não, o homem não rouba a sabedoria que você tem, né? Mas aí ele vai lá na mídia e desfaz toda a sua sabedoria, contando lá uma bruta de uma mentira, e você passa como alguém que é um incapaz. A gente vê a mídia fazendo isso, assim, inúmeras vezes com a igreja. Jogando a igreja para baixo, dizendo que nós somos retrógrados, que nós somos machistas, ortodoxos, que não respeitam as mulheres e que não amam o próximo e que não... E quando é exatamente o inverso. Quem valoriza a mulher em casa, quem é que diz assim, olha, ama a tua mulher em casa, ama ela, a ponto de fazer como, entregar a sua vida como Cristo fez com a igreja. Quem é que ensina isso? Ou lá no mundo está falando assim, não, você não está bem, divorcia, larga aí, vai buscar outra, pega outra, vai lá na balada, a fila anda, pega quantas você quiser e faz, e acontece. Mulher, também, você também vai lá e devolve no mesmo troco, vai na balada, faz se quiser. Quem é que ensina isso? E aí você fala assim, gente, quem que é machista? Quem é que está querendo mal da outra pessoa? Quem é que... Então você vê, o que a mídia e o que o mundo faz aí fora, às vezes é roubar até a verdade. É verdade. E você fala assim, onde é que fica o nosso galardão? Pastor Edu, não quero ser chato não, mas acabou o nosso tempo. Passou rápido de novo, né? Pois é. Bom, pessoal, fica aqui o nosso grande abraço para você que nos acompanhou. Mais uma terça-feira que o Senhor nos abençoou aqui. A gente esteve junto discutindo, então, Mateus capítulo de número 6, Jesus falando sobre do porquê fazer as obras, tá? Você é nosso convidado a nos acompanhar, esteja aqui conosco e eu tenho certeza que Deus ministrou no nosso coração, ministrou ao teu aí também, tá bom? Deus abençoe, Anderson, Dani. Paz do Senhor, pessoal. Paz do Senhor a todos e semana que vem tem mais programa para você. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau.